Já boa noite para todo mundo, né? Obrigada pelo privilégio da assistência de vocês que estão aqui com a gente. Tanta live e obrigada mesmo por estarem aqui. O professor Márcio já entrou, que é o nosso convidado mega especial, já fez a solicitação. Tá craque ele. Queria agradecer mais uma vez. Ei, professor. Estou ajustando aqui a imagem. Uma boa noite aí para todos vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí, porque as lives estão ficando cada vez mais concorridas, tem muito conteúdo bacana, né? E a gente tem um público fiel aqui, viu? Tem uma turma fiel. O Rendel está assistindo todas. O Rendel tem um tempo limitadíssimo e ele está fazendo questão de assistir todas as lives, sinal de que a gente está com prestígio. E isso é muito bom. Eu acho A que Poli, um os monte de gente. assuntos estão muito interessantes, né? E dá para ter uma visão, seja sobre produção de vinho, e uma visão de importador, uma visão de produtor, uma visão da história do vinho. Isso tudo é muito bacana da parte de vocês da Lulu Vinhas. Obrigada, viu, professor? E você sabe que hoje eu fiquei aqui pensando que vinha eu ia beber, e a gente já falou da maioria das importadoras, faz questão de falar da maioria das importadoras, a gente já falou da Mistral, da Cantu, da Premium, da Zahil, da Decanter. Terça-feira vamos falar, inclusive, com o Super Nosso, a Bela Cave de São Paulo, ou seja, a Adega CB, a Rio Verde. Ou seja, a gente já fez, Uhum. acho que já fez 17 lives, estão todas no YouTube. E eu tinha percebido que até hoje eu não tinha falado ainda da World Wine, que está com uma loja no pátio. Então, eu hoje mesma telefonei para o menino que me atende e pedi para ele um vinho do Rugel para a gente acompanhar sua Ah, live. E aí, perfeito. eu queria só prestar essa homenagem a eles também. Sim, eles E, e co- importam os Rugel, né? E os Rugel são grandes produtores lá da região da Alsácia. E a Alsácia é um dos temas dentro do livro Vinho e Guerra. Bastante interessante, porque a Alsácia, em grande parcela do tempo, foi também alemã. Tanto que Uhum, grande parte dos sobrenomes e dos próprios nomes das cidades refletem essa herança alemã, né? uhum. Ela já passou entre França e Alemanha pelo menos 4 vezes ao longo do período que vai desde as guerras franco-prussianas, em 1870, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Né? E era muito comum que os alsacianos, inclusive, tivessem o alemão. A Alsácia era uma região francesa, mas era comum que os alsacianos tivessem no alemão uma segunda língua. Você está com um gentil, Ai, eu você tenho não me aqui, contou, hein? é, eu tenho aqui o Riesling deles, que é um grande vinho também, feito gentil. Gentil é um vinho muito fácil de beber, você vai ter a possibilidade de provar e conversar com a gente. E uma outra uva também que faz muito sucesso lá na região da Alsácia, né, é a Pinot Noir. Apesar de que lá na entrevista com o Jean-Claude, né, ele falou que não acredita muito nos vinhos da região, É porque até também. porque são perfis muito diferentes, né? É. Não, mas a minha pergunta foi específica, sim, porque a Pinot Noir, se ela uma hora seria elevada para a categoria daquelas 4 castas nobres brancas que são produzidas lá. Então a resposta dele não foi baseado no fato de não ser bons Pinot Noirs de lá. Os Certo. Pinot Noir de lá. Como é que fala plural disso, hein? Não sei não, acho que agora falhou minha Pinot mente aqui. Noirs. Muito obrigada, professor. Nada como ter um professor de francês junto. Então, aí o que acontece, na verdade, é que, por exemplo, a gente tomou Marcel Dice, o pinot dele é de chorar, maravilhoso. Com Quando eu e a certeza. Eveline fizemos a Alsácia. E, ou seja, na verdade, a minha pergunta era se a Pinot seria elevada a essa categoria. Perfeito. Entendeu? Então, Uhum. eu queria deixar registrado isso. Esse vinho eu comprei hoje.
Fiz absoluta questão, foi de última hora, inclusive. Eu paguei R$ 180 na garrafa e é um vinho que tem uma mistura de castas. Eu vou falar dele porque a partir de agora eu não vou falar mais nada. Eu prometi que na sua aula eu não ia falar nada, tá, professor? Mas você pode perguntar e pode falar. Não, mas aí depois você fala por que eu tô tomando esse vinho também, tá? Claro. Ele claro. é 50% Sylvaner e Pinot Blanc. É uma mistura das duas em 50%, 22% Pinot Gris, 15% Gewurz, 7% Riesling e tem 12,5% de álcool. Só para ter uma ideia que aqui é um mix, esse vinho é um mix de todas as uvas bacanas que tem na região da Alsácia. Isso. Então, tá dito. Perfeito. Vou beber, a né? Alsácia é Eu uma vou beber das e vou 5 brigar. regiões retratadas no livro, né? Enquanto você prova aí o seu vinho, eu estou aqui com o meu, a gente conversou um pouquinho à tarde e eu resolvi fazer uma homenagem às Luluvinhas, a vocês, né? Depois também a gente pode comentar que nós vamos ter um prêmio para quem participar da live, que é participar de uma confraria em que a gente possa falar sobre esses vinhos de vinho e guerra na nossa confraria, tá certo? Porque o assunto é muito vasto, ele é muito interessante. Eu estou provando um tinto de Bordeaux e eu fiquei na dúvida se eu abria, homenageando todo mundo, um Smith ou Lafite ou um Palmer. E eu resolvi abrir um Palmer. Mas Por quê? gente, que chique. Porque uma das famílias retratadas nesse livro, Vinho e Guerra, é a família dos Marie, que eram os proprietários do Pichon Longeville. E, entre outras propriedades, eles tinham o Chateau Sirhan, o Chateau Duzac, e eles eram coproprietários do Chateau Palmer. Mas, por outro lado, o Smith ou Lafite também tem uma outra história muito interessante, porque nós vamos conversar um pouco sobre aqueles delegados alemães que foram designados para fazer a compra dos vinhos nas regiões francesas, de preferência dos alemães. Esses delegados eles eram chamados de Weinführer, ou chefes do vinho, né? Uma outra tradução desse alemão. E o que foi designado para a região de Bordeaux, ele se chamava Hans Bomer, e ele tinha sido proprietário do Chateau Smith ou Lafite antes da família ter o Chateau confiscado no final da Primeira Guerra Mundial, ou na sequência da Primeira Guerra Mundial. A história desse livro ela é muito interessante, Vanessa, porque nasce de uma entrevista que um casal de norte-americanos, os Clastou, foram fazer com Gaston Rouet, que era prefeito na cidade de Vouvray, na região do Loire. O Gaston Rouet estava providenciando, estava fazendo uma escavação para a passagem de um trem, e eles foram fazer essa entrevista. O Rouet, nós já vimos, é um grande produtor de vinhos. Aqui está, inclusive, um dos vinhos que eles têm, né? Esse daqui é importado pela Prêmio, né? E, evidentemente, essa conversa deve ter sido regada a muito vinho. E o Rouet tem uma história muito interessante em relação à Segunda Guerra Mundial. Na realidade, ele foi designado para ir na Bélgica buscar um suprimento de gasolina para o exército francês. Mas, infelizmente, ele e mais 200 soldados estavam na hora errada, na estrada errada, no dia errado, na direção errada. Eles estavam indo, então, para um depósito de gasolina para pegar suprimentos para o exército francês, e os belgas, naquele dia, vinham sendo atacados pelos alemães, e para não deixar esse depósito cair nas mãos alemãs, eles explodiram. Então, ele ficou sabendo disso, não tinha como chegar até o depósito, não tinha mais razão, mas, por outro lado, quando ele tentou voltar para a França,
parte das estradas também já estavam sendo controladas pelos alemães. O jeito que teve foi ele tentar se esconder na região de Calais. Ali haviam algumas casamatas com os seus 200 soldados e no final de pouco tempo eles foram capturados pelos alemães. Na realidade, ele era um oficial. Ele então tirou dessa casamata em Calais a bandeira francesa, isso para eles era uma honra, não entregar a bandeira para o inimigo, rasgou-a em vários pedaços pequenos, entregou um pedaço para cada um dos soldados e cada um teve uma destinação. Como ele era oficial, haviam algumas garantias durante a guerra de que os oficiais seriam transportados para campos específicos, não era um campo de concentração no sentido da palavra, mas eles seriam transportados para um campo, e no caso, um campo de oficiais, Oflag 4, e esse campo para onde ele foi na região da Silésia, na Alemanha. Lá ele ficou preso por 5 anos, e talvez até por isso seja uma das razões nas quais os Rouet são muito pouco comentados durante a leitura do livro. O livro em si tem uma facilidade muito grande. Deixa eu mostrar o livro, gente. Isso. O professor Márcio está com... O professor Márcio é tão fera, eu ia falar foda. Tá aqui, ele é tão foda que ele já mudou o cenário todo atrás dele para a aula de hoje. Olha lá. Cheio de fotos, mapas, né? Olha que chique. Esse professor é tudo. A gente tem que caprichar porque também, não só vocês, mas o nosso público merece. Não, ele tá chique demais, viu? E o importante nessa história é que eles dois, esse casal, fizeram um livro com uma leitura vibrante. Uma leitura que quem gosta de história e, sobretudo, quem gosta de vinho, é capaz de conseguir ler em mais ou menos 2, 3 dias, né? É muito fácil a leitura dele, é muito interessante. E o livro retrata 5 famílias em 5 regiões de produção na França. Nós já falamos um pouco dos Rouet, da região do Loire, da cidade de Douvres. O Rouet, que a gente trouxe o exemplo, é da Prêmio Importadora. Depois, nós já falamos dos Rugel, da região da Alsácia. Que é da World Wine. Da World Wine. Depois, eles retratam também o que aconteceu com a família Drouin, na região da Borgonha. Chablis, né, no caso eu trouxe um Vosne Romanée. Ah, gente! Não... Quase que eu abri, mas não dava para abrir muito vinho hoje. Fica para depois a gente poder experimentar isso na confraria. Depois a gente tem a região de Bordeaux. Então nós já falamos do Chateau Palmer e do Chateau Lafite. Ok? Smith ou Lafite. E por último, a região do Champagne, aonde eles vão falar da Louis-Marie Lançon Nonancourt. Ela era uma das herdeiras da família Lançon. Esse champanhe da Lançon, ele é importado pela Cantu. Então, um abraço nosso aí também para Ana Paula, né? E aconteceu uma coisa interessante. A família tinha muitos herdeiros. Então, em 1938, ela resolveu fazer uma coisa completamente diferente. Ela resolveu sair um pouco desse domínio da empresa e comprar uma maison de champanhe para ela, para a família dela. Ela não tinha muito dinheiro e então ela comprou a Laurent Perrier. A Laurent Perrier, nessa época, em 38, ela estava praticamente falida. Numa relação das 100 melhores maisons de champanhe, ela era a 98ª. Ela tinha um trabalho intenso de recuperação dos vinhedos, da produção e assim por diante. Para a gente ter uma ideia, ainda assim,
nós estamos numa top 100 entre 4.000 maisons de champanhe. Quer dizer, ela estava numa situação difícil, mas ainda assim estava num grupo relativamente interessante. O livro, então, vai descrevendo o que vai acontecendo em cada uma dessas regiões. De uma certa maneira, também fala um pouco sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente lembrar da nossa outra live, a gente falou sobre a filoxera, perfeito? A França estava se recuperando da filoxera, praticamente quando isso começou a ficar uma coisa resolvida nos vinhedos. Eles tiveram o problema, a Europa, da Primeira Grande Guerra, sobretudo a região do Champagne, sempre foi uma região muito batalhada, muito lutada por ela, porque, afinal de contas, é o vinho da comemoração, é o vinho da celebração da vitória. E a região do Champagne ela ficou com muitas crateras, resultado, né, das bombas que foram jogadas lá, e inclusive um outro problema que era muito comum, que muitas vezes as bombas eram bombas de gases ou produtos químicos. Ixi! Para ilustrar isso, olha só. Peraí, só professor, um minutinho. Gente, todo mundo que está aí, lembrando, eu não sabia que ia ter sorteio. O professor Márcio falou que vai dar mais uma aula como sorteio. Lembrando que não basta entrar, tem várias pessoas aí na sala escutando, tem que comentar, porque senão amanhã, quando eu for assistir de novo, eu não vejo quem está na sala para concorrer à aula do professor, tá? Desculpa interromper, professor. Não, sem problema. Olha só que interessante. Isso é uma foto da Primeira Guerra Mundial, oficiais alemães com máscara de gás, jogando cartas e, pelo visto, saboreando várias garrafas de vinho, né? Nossa. E o resultado disso é que o solo ficou cheio de imperfeições, cheio de produtos químicos. Havia uma necessidade muito grande de recuperação, de conversão desses vinhedos, de reconstituição. E quando tudo começa a dar certo, vem um outro problema. A Grande Depressão nos Estados Unidos, em 1929. E praticamente, grandes mercados sofrem com essa crise econômica, entre eles o mercado do vinho. Muita gente na França que produzia vinho, inclusive, faliu. Não tinha dinheiro para comprar uva, não tinha o que fazer. E se isso já era ruim na França, que havia ganho a Primeira Guerra Mundial, era muito pior na Alemanha, porque no final da Primeira Guerra Mundial, os aliados impuseram à Alemanha o pagamento de despesas da guerra quando foi assinado o armistício em Compiègne. Essas despesas eram enormes e a Alemanha tinha que pagar, ok? Muito bem. Resultado disso, 29, o mercado francês estava muito mal. A essa época seguiram, inclusive, safras que não eram de grande qualidade. E, sobretudo, na safra de 1938 e 39, a safra francesa foi péssima. E os produtores franceses tinham, entre eles, uma lenda que dizia o seguinte: um ano antes de uma grande guerra, isso existe uma safra ruim. As safras ruins prenunciavam para ele períodos de grandes guerras. Depois, durante a guerra, as safras também não costumavam ser boas, até porque grande parte dos produtos químicos que eram usados para controlar as enfermidades do vinhedo acabavam indo para o esforço de guerra. O cobre era usado, né, na fiação para esforço de guerra. Mas eles tinham uma coisa interessante. Eles tinham a ideia, a lenda fala que nos anos que a guerra iria terminar, haveria uma outra grande safra. E isso é interessante, porque acabou acontecendo. De formas que, quando explode a Segunda Guerra Mundial e os alemães entram na França
numa espécie de campanha blitzkrieg, muito rápida, né? O exército francês era muito maior, era muito melhor equipado, mas ele estava disperso ao longo de uma linha de defesa em relação à fronteira com a Alemanha, que eles chamavam de linha Maginot. Eles estavam dispersos. Os alemães resolveram atacar em bloco. E essa fez a diferença. Também é muito interessante que esse período de 39 até 40, quando os alemães invadem a França, que eles chamam de Guerre de Drôle, a guerra de mentira, era interessante observar que as crianças alemãs tinham os soldados alemães como heróis. Quando haviam aquelas brincadeiras, vamos brincar de guerra? Aí eu quero ser o alemão. Porque ele era visto como um oficial ou um soldado extremamente organizado, treinado, bem alimentado, todo bem aparelhado. Não é difícil também de você entender o porquê, porque nesse período de 39, um francês trabalhava 40 horas por semana. O alemão trabalhava 60, reconstituindo a economia, reconstituindo a indústria do país, que estava recompondo depois até daquele primeiro período da Primeira Guerra Mundial. Os alemães entram, haviam lendas que eles comiam as criancinhas, matavam todo mundo, punham fogo, mas o exército entra de uma maneira organizada para a tristeza do francês de maneira geral. E a Alemanha, é interessante, nem todo mundo era grande bebedor de vinho. Se você me perguntar se Hitler bebia vinho, na realidade ele era um grande bebedor de cerveja e bebia vinho diluído. Nunca foi, ao que se sabe, um grande entendedor ou um grande interessado em vinho. Os grandes interessados eram, de maneira geral, pessoas que vinham da aristocracia alemã, sobreviventes até da Primeira Guerra Mundial, como é o caso do Marechal de Campo Göring, tá? O ministro da propaganda, o Goebbels, que também entendia bastante de vinho, tá? E o ministro das Relações Exteriores, que era o Joachim von Ribbentrop, que era casado com a filha do Otto Henkel, que era o maior produtor de espumante da Alemanha. Que ainda é Henkel, é da Cantu. A Henkel continua sendo produzida hoje, importada pela Cantu, se não me engano, pela Cantu, tá? É Cantu, eu tenho certeza absoluta. Ok? Se eu comprei Magnum dela esses dias. Perfeito. Resultado dessa história. Para organizar a compra dos vinhos na França, os alemães estabeleceram, então, 3 Weinführer. Um para Bordeaux, um para a região de Champagne e um para a região da Borgonha. Sendo que, na realidade, na Borgonha veio um primeiro e depois chegou o segundo, que ficou mais tempo. Nós falamos rapidamente do Hans Baumer, que era ex-proprietário do Smith Lafitte, grande conhecedor de vinho. Ele tinha simplesmente a maior importadora da Alemanha no período anterior à guerra e tinha um problema, que ele não gostava do nazismo. Ele não aceitava a política, não deixou os filhos entrarem para a juventude hitlerista e, inclusive, isso fez com que ele fosse repreendido pelos oficiais alemães. E ele acabou tendo que ceder. Mas, para aceitar um encargo na França, ele exigiu algumas condições. Ele não iria usar farda do exército, as despesas dele seriam pagas por ele e ele não receberia da Alemanha para fazer esse serviço. Isso é muito interessante porque, sendo um grande importador de vinho francês, não se sabia realmente o que ia ser da guerra. Se a Alemanha ganhasse, era melhor que ele tivesse e mantivesse a boa relação que ele tinha com os alemães. Se a Alemanha, porventura, anos depois perdesse a guerra, ele tinha sido amigo dos amigos
Oh. franceses. É interessante, inclusive, que essa relação de amizade era tão forte, tão frequente entre esses Weinführer, que era comum eles serem padrinhos de filhos de produtores franceses e vice-versa. Falavam francês com fluência, né? Para a região do Champagne, foi determinado que seria o Otto Kleibich. O Kleibich, curiosamente, tinha nascido na França, na região de Cognac. A família tinha propriedades de destilaria e de vinho na França na época da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, mandaram um francês para pegar o champanhe, né? E o Kleibich tinha uma característica. Ele era um grande produtor. Tinha o Otto Henkel, mas ele era um grande produtor também de espumantes na Alemanha. E era o importador oficial dos champanhes franceses. Por exemplo, Reuderer e outros, era ele que importava. Na região da Borgonha, primeiro veio Friedrich Doyer, mas esse ficou pouco tempo. Depois chegou um segundo Weinführer chamado Adolf Zegnitz. O Zegnitz era simplesmente o importador do Romanée Conti para a Alemanha. Ou seja, não precisa falar muito que eles entendiam profundamente de vinho, eram amigos dos franceses, e aconteceu uma coisa interessante. Como eles sabiam que os alemães não entendiam de vinho, mas eles precisavam alimentar a Alemanha muito rapidamente de vinho, eles compraram safras francesas que estavam encalhadas. A própria safra de 38, a própria safra de 39, com uma curiosidade, sem muita discussão de preço. Porque, da mesma maneira que a França impôs à Alemanha as despesas da guerra, a Alemanha, no armistício, que também foi assinado em Compiègne, no mesmo vagão de locomotiva onde foi feita a assinatura do primeiro armistício, tá certo? A Alemanha impôs à França o pagamento das despesas de ocupação. Então, os vinhos franceses eram pagos com dinheiro da própria França. Então, para eles, teoricamente, nesse jogo de relacionamento com os amigos franceses, eles começaram a comprar os vinhos por valores, às vezes 10, 20 vezes mais caros do que na realidade valiam. No caso do Momer, ele era muito amigo do Louis Isknauer, que era um grande negociante de vinho de Bordeaux, e eles combinavam antes entre eles qual o volume de vinho e por que preço iriam comprar. E na hora que eles iam ter a reunião perante o departamento econômico alemão que iria pagar, eles faziam um teatro. Olha, eu quero tanto de vinho e vou pagar tanto. Não, isso aí eu não consigo, está muito pouco. Ou seja, um teatro onde tudo já estava combinado. E isso é interessante porque realmente, provavelmente, esses acordos reforçavam muito a ideia de que nem tudo estava perdido para os franceses como produtores de vinho. Tem, inclusive, a própria história do Pétain, que foi chamado para ser o presidente da região ocupada. A França foi dividida em duas zonas. A zona de ocupação... Estou vendo no seu desenho de mapa aí, é isso? Exatamente. A zona de ocupação correspondia a 3/5 da França e correspondia ao melhor que a França tinha. A zona não ocupada, aonde foi estabelecido o governo do Pétain, em Vichy, era uma zona mais pobre e que não tinha grande interesse para os alemães. Ok? Então, o que aconteceu? O Pétain... É bom saber disso, só fazendo outra interrupção. Quando eu e a Eva agora fomos na... Aí já não é Alsácia mais. Quando a gente foi ano passado que emendou França e Espanha, a gente estava passando pelos vinhos de Banyuls e um dos produtores estava numa praia. Agora eu vou ter que voltar lá e ver onde foi a foto e que praia era específica. Eu não lembro o nome do produtor, inclusive, nesse segundo. Eu só me lembro exatamente da praia, que era uma praia bem curtinha, e que tem o muro dos alemães, de proteção.
Mas Aham. era uma forma de resistência, né? Que era uma zona não ocupada, mas tinha os muros, tinha proteção, não é isso? Sim, sim, sim. Hum, Porque havia a preocupação, de qualquer maneira, dos alemães em relação à possibilidade de uma invasão dos aliados através do Mediterrâneo, né? uhum. A gente tem que levar em consideração que o norte da África, Gibraltar, era controlado ali pelos ingleses e eles tinham uma passagem livre, direta, para o Mediterrâneo. Aliás, tem uma história que pouca gente conhece na Segunda Guerra Mundial, que é muito interessante, que quando a Alemanha dominou, então, invadiu a França e dominou a França, ela recebeu a Marinha Francesa. A Marinha alemã praticamente tinha acabado no final da Primeira Guerra Mundial, porque os aliados exigiram que todos os navios fossem entregues para a Inglaterra. Os aliados, no final da Primeira Guerra Mundial, eles tinham muito interesse nos submarinos alemães. E no final tinham sobrado 160 unidades. A Marinha alemã foi, na realidade, considerada a única arma que não perdeu na Primeira Guerra Mundial. Eles foram até o mar bem próximo da Inglaterra, mas resolveram não entregar os navios. Eles afundaram todos. A Que Inglaterra louco. não pôs a mão em nenhum navio. Em contrapartida, então, eles estavam ainda produzindo, no início da guerra, né, preparando para a guerra, estavam produzindo submarinos encouraçados, como Tirpitz, né, e o resultado é que eles queriam pegar a marinha francesa. Churchill mandou simplesmente afundar todos os navios Que franceses coisa e louca. nesse afundar os navios, 1.400 marinheiros franceses morreram. Fatos da guerra que relativamente foram sendo esquecidos. Aliás, muito do livro, né, Vinha e Guerra, que a gente vai ver, conta histórias pitorescas que a gente vai começar a conversar daqui a pouquinho, sobretudo nesse primeiro período que vai até praticamente final de 42, 43, quando as relações com os alemães estavam muito boas e, a grosso modo, a Alemanha vinha ganhando a guerra, ok? Então, por exemplo, quando os Marhiles, lá no Pichon Longeville, foram avisados que eles tinham que entregar o Chateau, porque uma tropa alemã iria tomar conta, iria ficar aquartelada no Chateau, eles esconderam tudo que era possível, guardaram dentro da adega tudo que era possível, levaram embora para outros chateaus que eles tinham, né, como o Citran, o Siran, Então, e essa já é uma das façanhas para proteger os vinhos, que a gente para falou tanto proteger os sobre isso. vinhos. Uhum. Essa é incrível, né? Eles levaram a mobília, os tesouros, as grandes importâncias, os tesouros da família para os outros chateaus, mas não davam conta de levar a adega toda. E a adega, a entrada era dentro da cozinha. Então eles arrastaram um armário muito pesado na frente dessa entrada da adega e foram embora para o outro chateau. Receberam o general alemão, que foi tomar conta lá do chateau, e foram embora, se não me engano, para o Chateau Citran ou o Siran. Passado pouco tempo que eles estavam chegados lá no outro chateau, esse comandante alemão foi lá, buscou a senhora Maihili, voltou com ela no chateau, ela morrendo de medo do que ia acontecer, e ele falou com ela o seguinte: olha, isso aqui vai ser um quartel, não é mais uma casa, não tem mais função esses móveis, nem essa disposição da cozinha. Quando os meus soldados puxaram esse armário, nós descobrimos a sua adega. Então eu te trouxe aqui para te mostrar que nenhum vinho vai ser roubado, ninguém vai tocar, esses vinhos são da família. Quer dizer, o primeiro enfoque, os primeiros encontros foram extremamente interessantes.
Se a gente sai da região de Bordeaux e, por exemplo, vai para a região da Alsácia, os Riegel, o que eles fizeram? Simplesmente, exatamente, passaram a ter que falar alemão e a ter que vender alemão. A única coisa que eles mudaram foi o rótulo. Em vez de ser um rótulo Famille Riegel, o rótulo foi alterado para a língua alemã. Mas, em si, eles já estavam acostumados com esse comércio. E, inclusive, a senhora Riegel foi chamada ao quartel da Gestapo algum tempo depois, exatamente porque tinha havido a denúncia de que dentro de casa eles continuavam falando francês. Uhum. E como os filhos não tinham se alistado no exército alemão, Uhum. eles foram instados a se alistar e ir embora com o exército para a Alemanha. Ai, que dor, porque eles eram os herdeiros dos vinhedos. Como que Sim. faz? Agora, curioso, o irmão dela, Riegel, que morava na Alemanha, ele já estava no exército alemão. Ou seja, dentro da própria família, um irmão, entre aspas, estaria lutando contra o outro irmão. Uhum. Na Borgonha, a história, de uma certa maneira, está muito centrada exatamente na família Drouin, porque os Drouins foram grandes amigos. O pai do Maurice Drouin ele foi muito amigo do general MacArthur desde a Primeira Guerra Mundial. E, inclusive, ele foi numa missão aos Estados Unidos um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial para negociar com o governo norte-americano um apoio à França durante o período da guerra, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Quando ele voltou, né, o Maurice, e depois a gente vai ouvir a história do Robert, que era filho dele, né, ficou bastante preocupado, mas por ele ter uma relação muito próxima também desse Weinführer alemão, ele tinha a maior contato e era o grande negociador dos vinhos borgonheses para a Alemanha. Na realidade, quem não quisesse vender corria o risco de ter problemas. Então, houve, de uma certa maneira, um consentimento geral, vendeu-se as safras que não interessavam, paulatinamente, como aquilo que a gente já falou, as safras não foram tão boas nos anos subsequentes, 40, 41, 42, e, paulatinamente, a guerra piorou para os alemães, começaram a ter os problemas de relacionamento entre um grupo e outro. Mas, curiosamente, em 1943, o Hospice de Bonn fazia 500 anos da sua fundação. E eles resolveram fazer uma grande prova de vinho, mas uma prova de vinho para os franceses. Eles não queriam alemães nessa história. E coube para o Maurice Drouin a infeliz ideia, a infeliz atitude de ter que ir conversar com a Weinführer e falar, olha, nós estamos fazendo a comemoração dos 500 anos do Hospice de Bonn, nós vamos fazer provas de vinho, nós vamos fazer degustação de grandes vinhos, imagina esse Weinführer querendo beber esses grandes vinhos, e no final dessa missão impossível, ele vira para o Steinitz e fala, e nós não queremos nenhum alemão na festa. Ai, meu Deus. Ele Professor, foi a falou que... partir daí, desse momento crucial, que ele pôs a matula dele debaixo da cama? Sim, ele temia muito o que poderia acontecer com ele, então ele fez uma malinha, tá certo? E deixava embaixo da cama dele, pronto para que ao primeiro instante que houvesse a possibilidade dele ser preso, ele poder fugir. Mas como é que ele ia fugir, que é o grande lance? Porque sim, mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Tá bom. Porque o melhor dessa história, dessa missão impossível,
foi que o Steinitz falou para ele que ele não podia tomar a decisão sozinho, que ele iria fazer uma consulta ao Estado-Maior. E, na realidade, como o Estado-Maior não era lá tão fã de vinho, falaram com ele que tudo bem, que ficasse uma festa para os franceses. E melhor ainda, o Steinitz deu para essa festa uma doação, fez uma doação de 100 mil francos. E foi uma grande festa, com toda a pompa e circunstância que a região ali de Borgonha, que a região do Beaune, poderia fazer. Aliás, uma coisa importante, a gente está falando de vinho francês e muita gente vai me perguntar, mas você está bebendo vinho? Não, é porque as pessoas estão aqui confabulando sua memória, tá? Então, tá todo mundo encantado com tudo que você sabe de cor. Tem uma coisa muito interessante, que eu procuro, às vezes, ler o que está escrito. Já tentei aumentar o tamanho da letra e continuo não enxergando, porque o meu óculos é para perto. Mas ao longo do tempo, ele passou a ser para longe. Mas eu estou numa distância que eu não consigo. Eu consigo ver você, mas não consigo ter uma leitura. Então, provavelmente eu estou deixando de cumprimentar amigos que estão assistindo a gente. Para você, tem gente super especial aqui hoje. A Silvane Vatel está privilegiando, apaixonada com você, falou que está com saudade das suas aulas. A turma toda do vinho está aí ainda. Mas eu sei que está todo mundo concentrado. Da Silvana, olha só uma das surpresinhas para nós. O que é isso? Vocês fazem ideia? Esse é um canelê. Ai, Silvana, você está fazendo isso para entregar no seu delivery? É um biscoito típico de Bordeaux, só que o canelê é um biscoito doce, excelente para você provar com Sauternes. Mas a Silvana é do Bon Vivant, viu, gente? É o Bon Vivant, isso. O Bon Vivant inovou. Ele está fazendo uma receita, que é um privilégio para nós em Belo Horizonte, que é o canelê salgado. Ai, aqui dentro você tem uma maionese de beterraba, que está fazendo um sucesso incrível. Eu já provei antes com o Bordeaux. Temos aqui um queijinho, que é um Gruyère. Afinal de contas, Beaune é a cidade Gruyère, né? É uma cidade cheia de caves, né? Toda cheia de buraco, por onde, inclusive, grande parte dos produtores escondiam não só seus vinhos, mas rifles, armas, documentos. Além disso, um pouquinho de terrine com um pãozinho. Gente, entendi. Essa esnobação toda tem o dedo da Silvana Vatel. Não, porque... Não, o terrine fui eu que fiz. Ah, bom. Mas a Silvana está entregando delivery, gente. Vocês podem pedir vinho francês. Pode pedir. Pode pedir vinho francês amanhã em quem estiver vendendo e pode pedir tudo lá para a Silvane. A única coisa que ainda não tem delivery é a terrine, que a produção é limitada. Uai, professor, se o senhor quiser vender para vender, quiser fazer para vender também, tá rolando. Tá bom. E o pãozinho é da Compagnie. Então, estamos aqui numa noite bastante agradável. Tá bom? Marina também está acompanhando, professor. A Marina, inclusive, chegou agora aqui em casa, mas eu já deixei o decanter com o vinho para ela, a taça, tem alguma coisinha para ela provar lá também. Viu, tá, Marina, bom. Depois? E ela vai curtindo ali, ao lado. Tem aqui o canelê do Bon Vivant. Ótimo. E daí você estava falando da cidade Gruyère e eu tinha te perguntado como eram as rotas de fuga. Bom, o Maurice Drouin, ele tinha uma rota bastante interessante, porque o portão da Maison ficava na Rue d'Enfer, a Rua do Inferno. E, efetivamente, um pouco depois de 43, quando alguns produtores começam a ver a perspectiva de derrota da Alemanha e começam, então, a pensar no que poderia acontecer e começam, inclusive, a não só financiar, mas começam também a ajudar a resistência francesa,
os maquis, né? E aí é engraçado, quando a gente volta naqueles meninos que antes da guerra Ah, queriam ser soldados alemães, agora eles queriam ser os maquis da resistência. E pouco ah, depois, quando a França é libertada pelos norte-americanos, eles querem ser soldados americanos. É muito engraçado como é que essa visão, né, de ligação dos heróis foi passando ao longo do tempo por um certo romantismo, por um certo idealismo. O certo é que, efetivamente, pelo papel significativo que o Maurice Drouin tinha na região da Borgonha, chegou uma hora em que a Gestapo chegou à conclusão que ele deveria estar ajudando o pessoal da resistência e vai na casa dele, bate na porta, a mulher atende lá de cima, abre a janela e fala: olha, o que vocês estão querendo a essa hora da madrugada? Olha, nós queremos ver o Maurice. Não, ele não está aqui, ele foi a Paris vender vinho e ele não está aqui. E curioso que o Roberto, que é o filho, estava dormindo no quarto com os pais, né? Ele sorrateiramente sai do quarto dos pais e vai para o quarto das irmãs e fala: olha, a mamãe está dizendo para os alemães que papai foi para Paris vender vinho. O Maurice Drouin pega a mala debaixo da cama, vai embora, a cantina dentro, procurando uma porta que o levava à sua rota de fuga. E ele até demora um pouco, talvez pelo nervosismo, não achou de imediato a entrada, até que ele consegue achar. Era uma portinhola por trás de um grande barril de vinho. Entra, foge, tinha só uma vela acesa para guiar ele pelo caminho, que ele, em princípio, conhecia. E, curiosamente, quando ele vence essa rota de fuga, ele sai numa portinhola na Rue de Paradis, a Rua do Paraíso. E, nesse meio tempo, a patrulha alemã já tinha entrado na casa, já tinha vistoriado a casa, efetivamente não achou o Maurice Drouin, foi até o quarto das meninas: cadê seu pai? Não, papai não está em casa, ele foi para Paris vender vinho. Vão no quarto do Robert Drouin, que fingia estar dormindo naquele momento, né? Acordam o menino e... aí, cadê seu pai? Ele, como que acordasse naquela hora, fez um teatro incrível, né? E virou e falou assim: olha, meu pai foi tá para Paris, viajando. né? Está viajando, ele foi vender vinho, não sei onde é que está meu pai, ele viajou. E aí os soldados falaram: bom, um menino que acabou de acordar, está sonolento, é capaz de falar que o pai foi para Paris vender vinho, ele realmente não está aqui. E nesse momento o Maurice Drouin, ele vai então em encontro do pessoal da resistência e passa a fazer parte da resistência. Uhum. Mas uma outra região que a gente não pode esquecer é a região do Champagne. Porque de longe, talvez, por ser a região que todo mundo passava para tomar vinho, para levar para celebrar a vitória, ela foi talvez a região mais pilhada na França o tempo todo da guerra. Para vocês terem ideia, né, quando Claybich chegou e foi negociar com os proprietários das maisons de Champagne, ele estabeleceu que a cota de garrafa para ir para a Alemanha era simplesmente 500.000 de garrafas por semana. E ele não chegou tranquilo. Ele chegou simplesmente e avisou para o Devogé, que era o diretor-geral da Veuve Clicquot, que ele ia querer ficar na casa dele. Que o Devogé se virasse e se mandasse para onde seria mais interessante ele ficar. E, de longe, a maison que foi mais sacrificada foi a Moet Chandon. No 500.000 de garrafas que eram exportadas para a Alemanha por semana, ela tinha que entregar 50.000. Esse esforço de guerra ele foi tão grande, tão significativo,
que eles fizeram um comitê interprofissional dos produtores ali da região de Champagne e chegaram à conclusão: ou todo mundo sobreviveria juntos, ou todo mundo sucumbiria também juntos. Não tinha muito jeito. A Eva quer saber se a região do Jura já tinha a reputação que tem, se ficou envolvida aí no meio dessa história. Não, o Jura, para eles, fazia parte da zona não ocupada. É porque era tão micro, essa região é tão micro pequena ainda, né? Para eles não Exatamente. tinha nenhuma expressão, inclusive nível populacional, é tão micro, que eu acho que não tinha isso. Na verdade, eles estavam atrás das grandes regiões vinícolas, que são até hoje grandes regiões vinícolas, né? Exatamente. Professor Márcio, nosso tempo falta tipo 5 minutinhos para a gente falar, viu? Então, se você tiver... Você falou que ia ter uma surpresa de informação que você só descobriu no livro. Como que é? Existem duas coisas. Uma surpresa é esse livro na França, porque, de uma certa maneira, os franceses evitaram falar muito sobre o que aconteceu na guerra. E outra coisa, esse historiador, que é o Christophe Lacon, ele ficou muito interessado porque, de uma certa maneira, o livro Vinho e Guerra coloca os franceses como heróis. E o que ocorre? Quando ele começa a procurar por uma documentação à disposição, tem muito pouca coisa relacionada. E chama a atenção que no final da guerra, 160 mil pessoas foram levadas a julgamento como participantes de um conluio para levar os vinhos da França embora. Então, ele chega à conclusão que, na realidade, houve uma concordância inicial, uma forte resistência depois, mas, de uma certa maneira, essa invasão delineou o futuro do vinho francês pela demanda que ele gerou no pós-guerra ou até durante a guerra, porque havia uma rota clandestina de levar os vinhos da Borgonha, por exemplo, para Mônaco. Outra coisa interessante, Goering, que era alucinado pelos vinhos do Mouton Rothschild e do Chateau Lafite, ele queria uma coleção especial dos vinhos de 1867, que eram vinhos pré-filoxeros. E o Bomer, que era o Weinführer de Bordeaux, não se dava bem com Goering, então não mandou os vinhos para ele e, inclusive, foi repreendido. Goering, aliás, teve 2 derrotas, porque ele queria esses vinhos da adega do Tour d'Argent. O restaurante francês Tour d'Argent tinha uma adega com 100 mil garrafas. Eles conseguiram emparedar, né, guardar dentro de paredes recém-construídas as 20 mil mais valiosas, inclusive essa safra, 1867. Mas, de raiva, os alemães levaram as 80 mil garrafas embora para a Alemanha. Mas a história que eu achei sempre interessante aí de reler, né, nesse livro do Vinho e Guerra, é a história do burro de São Martinho. Mas a gente tem que falar devagar. A história do burro, não que São Martinho fosse burro. São Martinho, em 354, foi visitar os mosteiros na região do Loire e segurou, né, amarrou o burro dele numa série de videiras. E foi ver o vinhedo, foi ver lá o mosteiro. E quando ele voltou, ele ficou muito tempo longe, o burro tinha comido as videiras. Ele só faltou matar o burro. Claro. Né? Mas o burro teve fome. Hoje tem uma frase, onde você amarrou sua égua? O pior de tudo foi onde amarraram o burro. E o curioso é que quando ele voltou 1 ano depois para visitar, ele viu que aquelas videiras que foram comidas estavam mais vigorosas, muito mais produtivas. Oh. E foi daí que eles inventaram a ideia da poda das videiras, que foi propagada por séculos e séculos depois, desde 354. Eu nunca imaginei. Que então a origem da poda das videiras e da qualidade... É o burro de São Martinho. É, porque aí tira o vigor vegetativo da planta, tira a parte verde da folha e a planta fica mais concentrada, né? A uva fica mais concentrada. Choquei. E essa também, eu não lembro disso no livro. Olha como é que mesmo a gente já tendo lido, que eu sou apaixonada por esse livro, eu não me lembrava desse fato. Não me lembrava. Isso. Professor Mário, deixa eu te falar uma coisa.
a tomada do Ninho da Águia, aonde é o eles Ninho da acharam Águia. Isso. 500 mil de garrafas de vinho francês. E isso foi feito pelo Bernard de Nonancourt, que era filho da Marie-Louise. Hoje ele é o diretor-geral da Laurent Perrier, tá certo? E ele levou, junto com 200 soldados, várias semanas, né, vários dias, retirando esses vinhos e exportando, levando de volta para a França. E teve a oportunidade de beber alguns vinhos célebres, entre eles um champanhe Salon de 1928, uma safra excepcional que o tio dele havia produzido. Não, Bom, professor, é muita coisa mesmo, né? E esse Ninho da Águia aí é o quê? o Ninho da Águia era um local aonde Hitler, em último caso, poderia se recolher se houvesse qualquer problema no final da guerra. Ele tinha uma casa de veraneio, Berghof, que era relativamente próxima, nos Alpes da Bavária, tá certo? E eles construíram essa casa, chamada Ninho da Águia, em Berchtesgaden, né? Uma região muito bonita, a gente pode ver, ela é exatamente o topo da montanha, praticamente inexpugnável, tá certo? E houve uma batalha, entre aspas, muito interessante para ver quem chegava antes, entre franceses ou americanos, mas os franceses chegaram antes. Aliás, outra batalha interessante que o livro conta é exatamente a recuperação dos vinhedos da Borgonha, que os franceses fizeram questão de mandar os americanos para o outro lado do rio, porque eles sabiam que os americanos iriam passar por cima das videiras com os tanques de guerra, como os alemães fizeram quando viram que iam perder a guerra. Aí eles começaram, os alemães, a fazer aquelas atrocidades, passar com equipamento por cima do vinhedo, efetivamente... Isso tem um filme lindo para ver, chama Viva a França. Exatamente. Lindo, lindo. Muito bonito. Professor, queria agradecer algumas pessoas, não deu para ler tudo, porque eu também, assim como Claro. você, não enxergo tudo. A Raimunda, que é minha babá há 23 anos praticamente, está aí assistindo. Era super curiosa para saber quem que é esse professor Márcio. O Luca Lovial pediu para te mandar um abraço, porque você não estava vendo as mensagens, mas eu vou tentar Obrigado. amanhã ver. Os meninos, o Léo Romano e o Trotamundos, que estão sempre com a gente, a Paty, que é da nossa confraria, o Léo Design, que é da nossa confraria, o Luiz Magalhães, que ainda vai ser da nossa confraria, da Rede de Vinhos, Robson, que é do Gluton, o sommelier do Gluton. Muita gente. Eu realmente também não consegui ver todo mundo, não. Então, só para fazer uma pincelada, os produtores que nós mencionamos aqui, o vinho que eu estou bebendo é da World Wine. Da World Wine. Isso. O Rouet. O Rouet. Da Premium. Que aí a Poli, que está aí, não perde uma live. A Poli não perde nenhuma live. O Lançon. Da Cantu. Bom, o Drouin, que é Mistral. E, como você sabe, os vinhos de Bordeaux, como Smith ou Lafite, eles não têm um importador específico. Você pode encontrar nas grandes importadoras, como a própria World Wine, pode encontrar também na Mistral, pode encontrar na Grand Cru. São respingados. Isso, a gente Eu queria falar hoje, também, não falei, esse livro que muita gente curte, que é 1001 Vinhos, todos os lugares que eu marquei aqui são referências desses produtores que a gente falou, tá? E é isso, gente. Olha, próxima live amanhã, vamos falar com a turma da Argentina, onde ficam os vinhos de um projeto do Matias Michelini, Passionate Wines, e vamos falar direto com os meninos lá do Wine Bar deles. Queria agradecer ao professor Márcio. Semana que vem nós temos outra live com ele, que a gente implorou outra live com ele. Eles preparam uma semana para tudo isso. Professor, muito obrigada, muito obrigada. E um brinde para todos nós e para todo mundo que nos assistiu. Obrigada, Santé. obrigada mesmo. Santé, todo mundo. Gente, obrigada mesmo.